as visões se clareando. Até que um dia acordei. Então não pude seguir. Valente em seu lugar tenente. E o dono do gado e gente. Porque gado a gente marca. Tange, ferra, engorda e mata. Mas com gente é diferente. Aí pergunta, o que essa letra conta? Conta alguém que veio lá do sertão, alguém que andava de boi, que veio do sertão, como ele fala, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Ou seja, era um boiadeiro, alguém que vinha lá do sertão. O que será que ele quis dizer com na boiada já fui o boi? Isso é simples. Na boiada tem os bois e tem quem guia os bois, os seres humanos. Se ele é o boi, ele é guiado. Então, que ele já foi guiado, que ele já foi uma pessoa que apanhou, que sofreu e etc., que foi oprimido, reprimido, uma pessoa que não tinha vontade própria. Porque o boi é isso, ele infelizmente ele apanha, ele sofre, ele é guiado, ele é oprimido. Essa é a vida do boi. Se na boiada ele era o boi, ele sofria tudo isso. Em que trecho da letra fica evidente a crítica ao regime militar? Lá no última estrofe. Então não pude seguir. Valente em um lugar tenente. E o dono do gado e gente. E o dono do gado e gente, ó. Tem o dono do gado e tem a gente. O dono do gado, a gente. Porque o gado a gente marca. Ou seja, o gado a gente marca para falar que é meu, de minha propriedade, para explorar, tirar o leite, a carne, etc. Tange, fere, engorda e mata. Isso é o bicho. A gente engorda o bicho, a gente mata, a gente trai o leite, etc. Mas com gente é diferente, ou seja, as pessoas estavam sofrendo, estavam sendo marcadas, estavam sendo torturadas, ainda mais quando ele fala, na boiada já fui o boi e com gente é diferente. Se ele fala que com gente é diferente, é porque com a gente, com as pessoas, estavam ocorrendo o mesmo. Uma crítica ao regime militar que estava fazendo com as pessoas o mesmo que os boiadeiros fazem com os bois. Alguma dúvida por enquanto? Nenhuma. Não? Se tiver dúvida, pode mandar mensagem. Ah, perdão, tem uma pergunta aqui. O socialismo defende Estado forte ou a queda do Estado? Boa pergunta. Certeza que foi o Luigi, certeza. Luigi, parabéns pela pergunta. Na teoria, é uma pergunta boa. Na teoria, o socialismo quer que no final não haja nenhum Estado. Queda total de Estado. Na teoria, o socialismo diz que vamos ter primeiro o socialismo, que são as fases de transições, tudo o que tiver que ser feito para se chegar ao comunismo, e lá, neste plano ideal, onde todo mundo for igual, não haverá governo. Não existirá governo porque toda a sociedade estará igualitária. É um ponto que nunca nenhum país conseguiu chegar. Na teoria, essa é a intenção dos socialistas, dos comunistas. Não haver Estado. Estado nenhum. Por quê? O partido já vai ter feito tudo o que tiver que ser feito, destruído os ricos e os poderosos, todo mundo igual. Não havendo igualdade, não há por que ter Estado. Mas por que ele pergunta isso? Porque toda vez que o socialismo foi implementado, como nunca chegou a este ponto, o socialismo chegava a um ponto de Estado forte. Por quê? Para você ter a diferença entre pessoas. Os mais poderosos, econômica, financeira, política, militarmente falando. E aqui é a sociedade atual. Para você fazer assim, você tem que chegar a alguém mais forte. Então, o Estado, que é o governo, tinha que ficar mais forte que esse para rebaixar e fazer esse igualitar nesse. Por isso que sempre onde houve socialismo, comunismo, o Estado era muito forte, controlava tudo. Muito militar, econômico, politicamente. Para quê? Para vencer esse e abaixar. Porque não tem como. Essa pessoa tá bem. Ela não vai querer se igualar a essa. Como que você faz? Você tem que fazer algo mais forte, o Estado mais forte que os mais fortes, e aí vai baixar e haver uma igualdade. Na teoria, sim, a queda do Estado. Porém, na prática, nunca aconteceu, e na prática o socialismo sempre teve um Estado muito forte, controlando basicamente tudo, e é por isso que nunca tivemos esse caso, e parabéns pela pergunta. Luigi? Entendi, obrigado. Olha o Luigi, boa pergunta, hein? Luigi, por que fez essa pergunta? Muito boa, eu gostei da pergunta. Você tinha essa dúvida? O que você achava?
Não é assim, é porque eu sempre achei que o socialismo, ele defendia o Estado forte, mas até que um dia a professora Lourdes, ela falou o contrário, e eu fiquei com essa dúvida. Sim. Na teoria, é isso mesmo que eu acabei de comentar. Claro que vão ter pessoas que são socialistas e vão querer um Estado forte para controlar tudo. Mas na teoria, é isso daí. Não haver Estado nenhum, não haver partido político, todo mundo igualitário. Na teoria é lindo, maravilhoso. Porém, na prática, infelizmente, são outros 500. Não é bem assim que a coisa funciona. Tanto que a União Soviética foi extinta, a Coreia do Norte uma situação lastimável. Venezuela, então, pelo amor de Deus, a Argentina indo de mal a pior, Cuba, Vietnã, entre outros. A China era comunista, mas economicamente capitalista, um capitalismo selvagem. Você não tem liberdade, mas você é O capitalista. professor, a China é neocapitalista, não é alguma coisa assim? É um capitalismo novo, globalizado, de negociação com todo mundo, por isso talvez o termo neo, mas do ponto de vista econômico ela é capitalista, ela depende dos outros países, ela não tem onde plantar para produzir, para alimentar sua população. Ela depende de relações com o Brasil, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a Austrália, ou ela depende de comprar os produtos, matéria-prima, para fazer nas suas fábricas, ou ela comprar terras, que é o que os chineses estão pensando em fazer, comprar terras no Brasil ou na Austrália. Se a China for fechada, não aderir no modelo capitalista vigente, não vai prosperar. O Vietnã, eu vi no terceiro ano a mesma coisa. No passado ele era comunista, mas entrou em colapso e aderiu ao capitalismo. A negociação, a vinda de capital estrangeiro e etc. Porque não tem jeito, ou você é capitalista ou você vai passar fome. E por isso, os que ainda insistem no comunismo, no socialismo, estão ainda sendo prejudicados, porque nunca vai se chegar a esse quebra de Estado, não haver Estado nenhum. Além disso, é impossível, e quando o partido político chega lá, o cara, ele não quer largar o osso, porque ele vê que é bom. Você é capitalista ou comunista? É, justamente pelo comunismo não dar certo, justamente por ser impossível, por só gerar fome, morticínio, destruição, etc., não tem como defender o comunismo. Eu seria se isso desse certo, já tivesse dado certo em algum lugar. Todo mundo quer país rico, próspero, todo mundo milionário, todo mundo bem, mas infelizmente isso não é possível. Então, por isso que eu acredito que, mesmo com os defeitos que tem, o capitalismo ainda é o melhor modelo vigente para uma sociedade prosperar economicamente. Agora, do ponto de vista moral, não, do ponto de vista moral, o capitalismo ele é amoral, não tem moral nenhuma. É ganhar dinheiro e ganhar dinheiro. Só isso. Só que a melhor maneira de você ter emprego, desenvolvimento, renda, crescer. Agora, do ponto de vista moral, o capitalismo ele é imoral. A favor do Professor, aborto. olha, professor, você viu, você interligou o negócio lá que você falou da ditadura, que as leis não eram morais, aí você falou que o capitalismo não é moral. Nossa, Sim. professor, o senhor é muito gênio. O Obrigado, senhor está à obrigado. frente. Obrigado. A gente procura fazer o nosso melhor. De fato, o capitalismo não tem moralidade nenhuma. E leis, a gente para e analisa, tentando olhar de cima, e chega a essa conclusão. Eu sou católico, e como católico a gente não pode ser favorável ao aborto, senão a gente não seria católico. Assim como a maioria dos brasileiros é ou católico ou protestante. Alguma dúvida mais por enquanto? Não? Deu para entender o porquê de eu defender o capitalismo e não o comunismo? Uma dúvida? Não? Beleza? Qualquer dúvida podem ir perguntando aqui, que eu estou com o chat aberto e eu vou respondendo para vocês. Tá? No ano seguinte... Professor, Sim, pode falar. eu queria saber como que a sua aula tá indo direto. Oi? Não teve os 10 minutos. Tem 10 minutos de intervalo? Não, Não, é por causa que, tipo assim... não, professor, é porque a live no Zoom só dura 40 minutos, mas como é a sua primeira live, ela dura acho que 2 horas. Entendi. Eu Não, gravei mas uma a de primeira manhã. live Você dele foi sabia? com o O colegial. terceiro, eu comecei com o terceiro, com o colegial. Não, no primeiro dia, se eu não me engano. De uso do Zoom. Talvez seja o primeiro dia. Então, acho que é. Entendi. Então, a gente vai ter, a nono ano, a gente vai ter aula amanhã, né? Então, amanhã eu vou fazer 40 minutos
aí mais 40, e aí dão 80. Vou ficaria devendo... O certo é fazer 3, né? Uma de 40 e a terceira de 20, para compensar os outros 2 minutos. A não ser que não faça assim. Na verdade, agora, os professores estão dando só uma live. Não são aulas duplas. Sim. Todas as nossas aulas Sim. são duplas. Eles estão dando só uma. E a outra fica para fazer atividade. Mas eu não sei como você conversou com a Vera. Eu vou fazer o seguinte, então. Não vou querer muito reinventar a roda, mas trabalhar da minha maneira. Uma aula eu vou explicar para vocês. E a outra eu vou deixar para que vocês façam as atividades. Eu dou um tempo para vocês fazerem e vou corrigindo, então. Para nem mudar muito o que vocês vinham, mas também já para implementando o que eu já faço. Porque você chega num lugar, você não pode querer inventar tudo. Você tem que seguir o que eles trabalham, igual no futebol. Você não pode chegar no Barcelona e falar, não, vamos defender. Não, não é bem assim. Vou chegar na Itália e falar, não, vamos atacar. Não, tem que seguir o que cada escola faça. Chega na Juventus e fala, vou atacar. Na Roma, fala, meu Deus, vamos atacar. Não é bem assim. Defende bem primeiro, depois ataca. Ou chega no Barcelona e fala, ou no Santos, não, vamos defender bem, depois ataca. Não. Então, é a mesma coisa na escola. Você tem que seguir o que a escola faz, o que a professora fazia e dar continuidade. Se você assume no começo do ano, você vai ser o seu professor o ano inteiro, aí você faz do seu jeito, do seu método, que você acha que os alunos vão aprender, que vão ter o conhecimento. Agora, quando você pega o bonde andando, campeonato, andamento, você não tem que reinventar muita roda. Se eles estão aprendendo assim, segue o jogo. Ano que vem, se eu for ficar as horas voltando, aí já é outra história. Aí eu vou trabalhar de acordo com o jeito que eu acho que é melhor para vocês aprenderem. Beleza? Uhum. Continuando, no ano seguinte, limitou ainda mais... Ah, que beleza, tá passando o carro aqui, tá na música. Estão ouvindo o carro? Dá para continuar? Tá? Beleza. Vou continuar. Ó, chegou aqui na minha rua. Não sei, é pega alguma coisa. No ano seguinte, o governo limitou ainda mais a participação dos cidadãos, baixando o ato institucional número 3, que estabelecia eleições indiretas para governadores dos estados. Ou seja, o cara perdeu, aí ele pensou, não tá legal essa democracia, a democracia vai ser do meu jeito. Então, indiretamente, eu vou escolher quem são os governadores. Se o povo escolher, eu vou perder. Então, eu não sei brincar, eu vou fazer isso daí. Dane-se. Moralidade, tô fazendo o que é legal. Aqui, ó, é legal, eu fiz. Pô, mas você queria algo imoral para dizer que é legal, mas isso não significa que ele volta a ser moral, só porque está no papel, só porque é lei. Enfim, mas era a lei vigente na época, que o presidente podia tudo. Praticamente o Rei Sol. Eu sou o Rei Sol. Só faltou ele falar que podia fazer chover, sol, calor, etc. Só faltou ele falar que era Deus. Então faltou isso. Não, eu sou Deus. Quem é Deus perto de mim? Não faltou falar isso. O presidente indicava os governadores e este nomeava os prefeitos das capitais. Olha que bênção, olha que maravilha. Eu escolho, você vai escolher prefeito que vai fazer o que eu quero? Vou, então eu escolho você. Você vai fazer? Não vou. Eu vou escolher o cara capacitado, qualificado tecnicamente, para fazer uma boa gestão, para cuidar da escola. Não. Você vai escolher o cara que eu quero? Vai obedecer a mim? Vou. Então eu escolho você e você vai mandar em mim. Que é basicamente isso. Que o militar podia falar, então eu escolho você coloca essa militar lá e faz o que eu mandar para a gente mandar em tudo. Que é muito fácil. Você escolhe 27 governadores, cada governador vai escolher nas suas centenas de cidades no seu estado, outros militares, outras pessoas que pensam igual, e aí vai vir de cima para baixo uma única governança, sem concorrência, sem você poder escolher o outro. A escolha de seus governantes, fato que limitou ainda mais a cidadania no país. Você não pode escolher presidente, você não pode escolher governador, você não pode escolher prefeito. Você pode escolher o quê? Nada. Trabalhe e fique quieto. Já era. Não reclame. Preocupado em manter a aparência de legalidade, vai manter uma aparência de legalidade com esses atos institucionais. O governo baixou o ato institucional 4, por meio do qual reabriu o Congresso para que aprovasse uma nova Carta Magna, a Constituição de 24 de janeiro de 67. Olha como ele é bonzinho, ele abriu, permitiu que tivéssemos deputados e senadores, vamos fazer uma nova Constituição. Você pensa, nossa, que bacana, direitos, deveres, leis bonitas para o país crescer, etc. Não, para que aprovasse, que ampliava
os poderes do presidente da República e restringia o direito à greve. Ou seja, você abre a democracia, você deixa os políticos fazendo a lei para quê? Para te dar mais poder. Vou dar mais poder para mim. Com seus poderes ampliados, o presidente decretou 2 leis opressivas. A lei de imprensa, por meio do qual passou a exercer forte censura sobre jornais e revistas, e a Lei de Segurança Nacional, que conferia à Justiça Militar o direito de julgar os crimes de subversão, comícios, reuniões políticas, etc. Castelo Branco foi substituído por um general linha dura, Arthur da Costa e Silva, que tomou posse em 15 de março de 67. Deu para entender os atos institucionais? Alguma dúvida que ele fez? De 64 a 67. Beleza? Deixa eu ver. Nenhuma pergunta aqui. Vamos continuar. Com a ascensão de Costa e Silva, 67 a 69, a repressão aumentou, mas as manifestações contra o regime militar se tornaram mais intensas. Muitas pessoas precisavam protestar. Você não tem direito a votar, você não tem direito a escolher ninguém. O país está em situação ruim, você vai protestar. Isso é óbvio, é normal. E aqui embaixo, passeata dos 100 mil contra o regime militar no Rio de Janeiro, em 26 de junho de 1968. Ao centro vê-se o cantor e compositor Gilberto Gil. Eu confesso que eu olhei aqui e não achei o Gilberto Gil, mas ele estava aqui na época, ele era jovem nessa época. Tem um cara aqui que parece o Guilherme Boulos, enfim. Mas ele estava lá presente. No ano de 68, cresceu o movimento estudantil em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, em uma manifestação ocorrida em março, no Rio de Janeiro, contra a qualidade da alimentação fornecida aos estudantes nos restaurantes universitários Calabouço, o paraense Edson Luiz Lima Souto, de 17 anos, foi morto pela polícia. Isso provocou uma onda de protestos, e o maior dele foi a passeata dos 100 mil, a gente viu na foto aqui embaixo, composta por estudantes, políticos, artistas, trabalhadores e familiares de presos políticos que saíram das ruas do Rio de Janeiro em protesto contra o regime militar. Em outubro de 68, os estudantes voltaram a desafiar o regime militar, realizando em Ibiúna, no interior de São Paulo, o 30º Congresso da UNE. Lembra que tinha o AI, ato institucional que proibia comício, reuniões, etc. Então, basicamente foi um protesto você se reunir, sendo que isso era proibido. Neste mesmo ano, o movimento operário também mostrou sua disposição de luta em 2 grandes greves por aumento do salário. Uma em Contagem, perto de Belo Horizonte, Minas Gerais, envolvendo cerca de 15 mil trabalhadores, e outra em Osasco, na Grande São Paulo. Essa última foi reprimida com muita violência, com a invasão dos sindicatos metalúrgicos de Osasco e a prisão de 400 trabalhadores por tropas do Exército. Os políticos, por sua vez, também resistiam. O deputado do MDB, que era oposição, Márcio Moreira Alves, por exemplo, fez um discurso em 68, no qual conclamava a população a não comparecer à parada militar para comemorar o 7 de setembro, pedia às mulheres para não namorarem oficiais que participavam da repressão. O discurso de Moreira Alves serviu de pretexto para que o governo de Costa e Silva decretasse o Ato Institucional número 5, o mais opressivo de todos da ditadura militar. Ou seja, não bastavam os outros 4, que já eram opressivos, que já tiravam direitos, liberdades, chegou o AI-5, tão comentado recentemente nos dias atuais. Pelo AI-5, o presidente da República passava a ter o poder de fechar o Congresso Nacional, fazer leis, ordenar a intervenção nos estados e municípios. Não basta ele escolher o governador que vai escolher o prefeito, ele pode fazer essa intervenção, caçar políticos eleitos pelo povo, demitir, transferir e aposentar funcionários públicos, decretar estado de sítio e suspender direito a habeas corpus, que é um recurso que no meio jurídico que concede direito à pessoa a recorrer em liberdade e se ele for preso por algum abuso político, policial, etc. Aí existe o habeas corpus, corpo livre, para deixar a pessoa livre se ela for presa injustamente. Acusados de crime contra a segurança nacional. Com base no AI-5, o governo militar fechou o Congresso, cassou o mandato de centenas de políticos e prendeu milhares de pessoas de oposição por todo o país. Eu vou virando a página 232.
Eu vou ler essa página, pedir para que vocês façam essas 3 perguntinhas e corrigir com vocês, beleza? Vamos lá. Vocês vão ter uns minutinhos para fazer. Virando a página 232. Nesse clima de grande tensão, Costa e Silva foi vítima de um derrame e afastou-se da presidência. Por lei, deveria assumir o vice-presidente civil, Pedro Aleixo, mas uma junta militar desrespeitou a Constituição e ocupou o governo do país por quase 2 meses, de agosto a outubro de 69. E nesse período, fez aprovar a Emenda Constitucional de 1969, que ampliava os poderes do presidente da República e incorporava à Constituição a pena de morte e a prisão perpétua em caso de guerra revolucionária ou subversiva. Ou seja, se o país está em guerra contra revolucionários, subversivos, e você não obedece, você desacata, você teria a pena de morte ou a prisão perpétua para fazer os militares obedecerem às ordens dos generais. Porque se o militar, o sargento, o cabo, o soldado não obedecesse, ele era morto por causa do que estava na lei. Para terminar, antes de vocês fazerem as questões, o governo Médici. Em outubro de 69, o governo foi reaberto apenas para aprovar a indicação de outro general à presidência da República, Emílio Garrastazu Médici, que governou de 69 a 74, cujo governo foi o mais repressivo da história brasileira. Qualquer cidadão suspeito de ser subversivo, nome que o governo dava aos discordantes dele, podia ser detido, torturado e morto sem que a família soubesse de seu paradeiro e sem que nenhuma autoridade jurídica fosse consultada. Universidades foram invadidas, professores, jornalistas, artistas, estudantes, religiosos e militares contra a ditadura foram perseguidos. Órgãos de repressão como SNI, Serviço Nacional de Informação, e o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, foram aperfeiçoados. Seus agentes praticavam espancamentos, afogamentos, choques elétricos e outras formas de torturas. Com o aumento da repressão, cresceu também a resistência cultural ao regime militar, por meio de jornais, espetáculos teatrais e festivais de música popular brasileira. E aí, a resistência armada. De um lado, tinham pessoas que faziam uma resistência cultural, ou seja, vou organizar música, um protesto, peças de teatro, para fazer a população saber o que está acontecendo de maneira indireta, porque assim eu posso falar através da música, posso falar através de uma peça de teatro, posso falar através de um jornal e etc., o que está acontecendo e passar a mensagem para o povo ficar contra o governo. Era a estratégia à época, tanto que tem música que até é tocada hoje em dia. Vem, vamos embora, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É uma música da época falando dos militares. Vem, vamos embora. Quem espera não faz a hora, não tem que esperar. Vem, vamos embora, quem sabe faz a hora, espera acontecer. Era uma música da época que ainda é lembrada até hoje em dia. Mas teve um pequeno grupo, a resistência armada. Uma pequena parte da oposição montou organizações de guerrilhas e partiu para a luta armada contra o governo. Tinha pessoas que meteram louco, falaram, vou sair fazer uma luta armada mesmo, já era. Os principais líderes guerrilheiros na época eram o ex-deputado Carlos Marighella e o ex-capitão Carlos Lamarca, que era do exército e foi um desertor. Eles praticaram vários tipos de ações violentas, como assaltos a bancos para financiar a guerrilha e o sequestro de diplomatas estrangeiros para tocar por preso político. Pegava o embaixador de um país e falava, volta com esse cara, liberta o cara do meu grupo que está solto, que está preso, que eu liberto esse. Roubava banco para comprar arma, para fazer ação contra o governo. Em 69, os guerrilheiros sequestraram o embaixador norte-americano Charles Burke Ulbricht e no ano seguinte, o embaixador da Alemanha Ocidental, von Hohenbein. Ainda durante o governo Médici, um grupo de 69 membros do Partido Comunista do Brasil instalou-se no Araguaia, na área conhecida como Bico do Papagaio, entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins, lá pelo norte, quase nordeste do país, a fim de montar núcleos guerrilheiros na região. O governo, porém, reagiu enviando para a região milhares de soldados que liquidaram os focos de guerrilha ali existentes. No final do governo Médici, a guerrilha já tinha sido desmantelada e os seus integrantes estavam presos, mortos ou exilados. Agora é 11h57. Eu vou pedir para que vocês
respondam essas 3 perguntinhas e daqui a uns 5 minutinhos eu corrijo, beleza? Vamos lá. Podem fazer as questões da página 233, por favor. Isso. Qualquer coisa, eu estou aqui. Página mesmo, senhor? Desculpa. Página 233. Tem um texto e 3 perguntinhas. Se não souber, não tem importância. É uma charge de 1964. Esse livro, na mão dela, é do Adolf Hitler, que fala Minha Luta. Para quem não souber, Mein Kampf. O senhor Hitler fez um livro que fala da vida dele. Você mora onde? Página. Você mora onde? Eu tô morando em Itanhaém agora. Mas eu morava até pouco tempo atrás em Mongaguá. Eu morava em Mongaguá e dava aula em Itanhaém, antes da pandemia. Nossa. Você morava em que perto de Mongaguá? Morava no Jussara com a minha mãe. Ah. E agora me mudei para Itanhaém. Mas ano passado eu morava em Mongaguá, dava aula em Praia Grande. Depois em Mongaguá e em Itanhaém. Esse ano eu peguei aula em Itanhaém. Como eu falei, é normal o professor aqui na região morar numa cidade e dar aula em outra. A gente pega o que tem disponível pra gente. Nossa, tinha que acordar mó cedo, né? Pra dar aula. Eu, para eu dar aula em Itanhaém, eu acordava 4h30 da manhã e pegava o ônibus 5 e pouco, para chegar às 7. Madrugava. Ainda tinha que andar 1 quilômetro para chegar na escola. Não é fácil, não. Caraca. Só para vocês verem, Estátua da Liberdade original, ela não tem os pés acorrentados e na mão dela tem a Constituição Americana, feita logo após a independência. Beleza? Tá aqui, pra vocês compararem. Vamos clicar lá na imagem. Vocês olhem. Que horas que vai acabar essa aula? Está aqui 12h30. 12h30. Mas nas próximas eu vou fazendo. Amanhã a gente tem história de novo. Acho que eu não vou perder esse direito de ter uma live tão prolongada. Eu vou dar uma aula
e aí depois eu passo uma atividade, ou eu vou fazendo atividades com vocês, acompanhando, explicando, porque é bom eu dizer o porquê da atividade, o porquê dessa resposta e não da outra. De repente, se eu só corrigir sem explicar o porquê, fica difícil. Essa daqui não precisa explicar muito o porquê, mas teve coisa que eu já vi que eu vou explicar, que é necessária uma explicação, porquê disso, não daquele, etc. Por isso que eu gosto de fazer atividade junto com os alunos, ou passo para casa e corrijo na frente de todo mundo, explicando qual a resposta certa, o caminho e etc. Entendeu? Posso já começar a corrigir? Não, calma aí, rapidinho. Beleza, vou esperar um pouquinho mais. Professor, que livro é esse que a estátua tá segurando? É um livro Minha Luta, em alemão, Mein Kampf, de Adolf Hitler. É o livro que a estátua está segurando. Minha Morre Luta, não, Matheus. Saúde, de Mein Kampf, livro de Adolf Hitler. Obrigada. Adolf Hitler era meu avô. Uhum. Também você é tão parecido, né, Matheus? Saudade dele. Nossa, ele me dava presente, mó da hora. A gente matava a gente junto. Ah, não, isso não foi legal. Nossa. Nossa, Matheus, que experiência familiar legal, hein? Olha, Não, Hitler era da hora, velho. Oh, nossa, imagina muito, essa reunião. muito da hora. Demais, Ah, hein? eu gosto do Hitler. Não acho ele ruim, não, velho. Eu gosto Não, do imagina. Hitler. Eu entendo esse pessoal que não gosta do Hitler. Não, imagina. Não, Só imagina, matou? alemão, pô. Alemão. Só matou 6 milhões de judeus. Ah, normal. Normal, não é matar milhões de pessoas. Normal, de boa. É um hobby. Você faz o quê? Ah, eu mato judeu, eu gosto de cozinhar, eu gosto de ouvir música. Professor, o mundo tem 7 bilhões de habitantes, cara. O que é 6 milhões? O que é 6 O milhões? que é 6 milhões de judeus? Ele já tava pensando no futuro, na superpopulação, entendeu? Ele já tava pensando no futuro. É outro nível conhecimento. Outro nível? Professor, Mas vale matar um para outro viver? Posso matar, por exemplo, você para eu viver? Eu me mato para você viver? Ah, depende. Se eu tiver 70 anos, já vivi tudo que eu tinha que viver. Se você não tiver 70 anos, se você novo tiver que morrer para que outras metades da população viva. Seguindo a linha do Thanos, ele fez assim, aleatório. Pode ser um jovem para um velho viver. Aleatório. Pode ser um jovem, pode ser um velho, pode ser um criminoso. E quem me garante que a superpopulação é um problema? Não. Quem me garante que a superpopulação é um problema? Mas, professor, o Thanos foi muito burro, professor. Ele podia ter duplicado as coisas ao invés de matar metade da população. Também faz sentido. Eu vou comentar isso com vocês Não, mas quarta-feira. o Thanos é uma anta, velho. Se ele matou ai, pra assistir o filme lá, né, matou senhor? tudo. Vocês vão assistir o filme. Vou comentar com... Aqui não cabe em aula. Tem gente que não assistiu? Não, eu Acho já difícil. assisti, mas É acho que difícil. eu vou assistir Eu acho de que novo, todo né, pra mundo aqui já lembrar. assistiu, né, galerinha? Todo Quem não mundo. assistiu, Vingadores né? Eu Ultimato? assisti o Não, 2 é Guerra direto. Muito Infinita. bom. Até eu que prefiro a você DC assistiu assistir. uma vez. Ah, Até eu que achei que era prefiro. Olha o meu Vingadores chinelo. Meu Ultimato. chinelo, até eu que prefiro a DC, eu uso o chinelo do Batman. Vingadores Nossa, Ultimato. Você tinha que usar o do Homem-Aranha, professor. Professor, posso te fazer uma pergunta? Pode, à Tem vontade. cara que joga LOL. Você joga LOL, professor? Não. Só Joga futebol. Free Ah, Fire. Sormênia. Não, só tem um cara de nerd. Nem Free Fire? Nem Free Fire, só futebol. Gosto de só Nem futebol. né? Among Us? Nem Que sei. é Among Us? Among Us é jogo de... Eu lembro de Yu-Gi-Oh! Foi da hora, eu professor, comecei a professor. jogar. Professor, Adoro Yu-Gi-Oh! o senhor que gosta de filme de Eu super-herói, assistia. da DC e tal, você assistiu o Batman Cavaleiro das Trevas? Assisti De no 2008? cinema. Nossa, 2008, muito Isso é aquele bom. Coringa, hein? É bom o Nossa, filme, eu assisti. professor, Melhor filme de super-herói que aquele já fizeram. Coringa, hein? Aquele Coringa Nossa. espetacular. E o cara só fazia Brabo, filme de hein? café com leite. Ele tinha feito 2 anos antes Segredo de Brubeck Mountain. 2 caras, 2 amigos que vão pra montanha e acabam se envolvendo romanticamente. Ou então filme de dragão, ou filme de adolescente. Era só o filme Água com Açúcar. Mais Água com Açúcar foi de adolescente que ele fez. O melhor filme tinha sido esse Segredo de Brubeck Mountain. Você assiste anime? Não, anime bem raro. Um ou outro que eu assisti. E ele só tinha feito filme assim, ruinzinho, de sessão da tarde. O pior
foi de dragão, Filme de foi Sessão 10 da coisas que Tarde. eu odeio em você, e ele estourou, assim como o Robert Pattinson vai estourar. Nossa, Vai. 10 coisas que eu odeio em você é muito bom, Não vai cara. não, professor. Não vai. Não Vai. vai. É muito bom. Professor, não. O Edward não vai virar o Batman. Ele vai ser um morcego que brilha, eu tô falando. Não, Vai ser um o pai morcego tá que on, vai pode confiar que brilhar. Não, o pai tá on, o cara vai brilhar, tô confiante nele. Melhor que aquele outro bochechudo. Ele vai brilhar, vai parecer luz fluorescente. Não, o cara tá estudando. Sim, mano, O cara não é o esse Ben JP Affleck. é muito O Ben doente, Affleck, você vê que cara. ele fazia assim, qualquer coisa, tá bom. Aí o cara cansado. Não, morta, bochechudo. Nunca vi um Batman gordo. Assim, cara, como é que vai combater o crime? Não. Aquele Não, Batman foi fraco. não, Agora, não, o professor, Christian Bale... Professor, calma aí. Eu tô falando, ele vai chegar nos criminosos assim, oi, Bela. Bela. Nossa, Bela. Oh, meu Deus, Bela. Eu pensava isso. Esse Meu JP, Deus. cara. Oh, meu Deus. Tá demais. Não, ele vai ser bom porque ele conversou com o Christian Bale, o ator que fez o Batman lá do Cavaleiro das Trevas, e com Christopher Nolan, que foi o diretor dessa trilogia. Ele conversou, foi atrás, tá estudando, tá pesquisando, porque ele já tem dinheiro pra caramba. Ganha muito dinheiro. Eu também, se ganhasse o que ele ganha de dinheiro, eu faria um morcego que brilha no escuro, brilharia também, pra virar milionário. Oxe. Mas agora o que ele quer? Tranquilo. O que ele quer? Ele quer reconhecimento. Nossa, Ele quer professor. deixar essa fama de lado e quer um Pra Oscar. ganhar esse dinheiro, nossa, eu faria até o Batman fazer pose de super-herói, fazer pose de Power Ranger. Ia fazer o Batman assim, ó. Fazia o Batman Batgirl. Fazia. Power Ranger, Ai. nossa, sem novidade. Fazia. Dinheiro ele tem, né? Problema pra ele. Agora ele quer reconhecimento, ele quer um Oscar, talvez. Ele, pra satisfazer o ego, pra professor, falar, mas tem um não. Oscar. Não, gente, o dinheiro já não acho tá que bom, não. Eu acho que ele não é digno de Oscar. Digno de Oscar ele não é. Eu acho que ele não é. Eu acho que sim, eu tô confiante. Ou então, esse Batman render um papel pra ele pra ganhar Oscar. Porque o Ben Affleck foi um Batman ruim, mas ele fez o filme Argo Foi muito um bom. Batman horrível. Horrível. Mas o Ô, filme qual Argo... super-herói da eu não Marvel gostei. da DC que o senhor mais prefere, assim? Preferido, senhor? Da DC, da Marvel, o Hulk porque é verde, eu sou palmeirense. Da Marvel, o Batman... Nossa, professor. Tipo, ai, que Nossa, decepção. acabou a A amizade. Ana já gostou, Acabou a né, Ana? amizade. Já da Deus, palmeirense, não ganha Mais um jogo. professor Meu palmeirense. Deus do céu. Da DC, o Batman. Por quê? Ele é um cara que não tem superpoder, é um cara inteligente, o melhor detetive do mundo, é um cara que luta, que se esforça, sempre tem uma carta na mão, algum plano, alguma estratégia. É um cara que Professor, não o chegou assim, superpoder do eu Batman venho é o do planeta, dinheiro. eu sou super O forte. Batman Não, ele é o Batman. se dedicou, Batman correu é o atrás, se esforçou. Ai, minha respiração aqui faz com que eu tenha superpoderes. Legal, ó, show de bola. Inspiração. Alguma coisa assim, o Superman lá. Aquele cara bobo. É o raio do sol, professor. É o sol que dá sol. energia pra ele. Faz parte. É só botar o Ô, cara no professor, lugar do mas sol, o e daí Batman ele já vira- falou que o poder dele é ele ser rico. Mas É e o verdade. fato dele ser o melhor detetive do mundo? Hein? Vocês vão ver Ele é como... rico, sai fora. Ele é rico. Mas e o Ele Batman? é rico. Não, e o treinamento que ele teve da Liga das Sombras lá em 2004 com Batman Begins? Nossa, professor, esse filme é muito bom esse também. treinamento que ele teve com House of Moon, pra ele ser invisível, Nossa. ter eternidade, pra ele ser uma lenda, pra ele combater o crime organizado professor, sem ele é nada. brabo, ele é brabo. Alguém já assistiu Mas Gotham? pra mim, o Eu já melhor, assisti, o eu melhor assisti, Batman adorava. é o Batman Gotham é do muito bom, do Christian cara. Bale. Muito bom, Gotham. muito bom, muito bom. Agora, voltando só pra aula, quais professor, diferenças há entre essa estátua e da Liberdade localizada em Nova York? Diferenças. Na Estátua da Liberdade original, não tem minha luta, óbvio, não tem como ter o do Hitler, isso seria absurdo. Mas tem a Carta Magna dos Estados Unidos da América, com os direitos, os deveres, as condições. E aqui tem Mein Kampf, a luta de Adolf Hitler. Professor, só uma perguntinha rápida. Na Estátua da Liberdade original, tem a corrente aqui? Não, Ou é não só tem. nessa? Só nessa. Ah, Isso mesmo, boa observação. Na original não tem a corrente. Nessa tem a corrente. Para quê? A original representa a liberdade que os americanos têm e algo tão valoroso. A liberdade de você ser, falar, o que você quiser ser. Liberdade para tudo. Você é livre. Essa é o ideal americano de liberdade. Aqui, ela está presa, ou seja, não tem liberdade. Oi?
Glória a Deus, que é Glória a livre, Deus, né? liberdade. Você tem que ser livre Amém. para ser o que quiser. Ah, eu quero, sei lá, gostar do político X, gostar do político Y, gostar dessa ideologia, não gostar daquela, fazer essa carreira, fazer aquela, gostar desse esporte, dessa cor, enfim. Liberdade tem que estar acima de tudo, com certeza. Um país que não é livre não pode ser um país próspero. Liberdade tem que sempre prevalecer. E aqui a estátua Pois está é, né? presa. Coreia do Norte tá aí pra provar, né? Coreia do Norte, tá aí para provar que você não tem liberdade. Ninguém sabe se o Kim Jong-un está vivo. Deus queira que ele esteja vivo, bem, a Realmente. gente é sempre o melhor para todo mundo. Realmente, ele pode estar morto. Ele é gordinho, professor. Vai que ele joga LOL. Ai, se alguém Você jogar lá, tem só contra ele. LOL? Você tem alguma coisa contra o LOL? Não sei. Não, Matheus, jamais. Jamais. Ah, tá. E aí- Achei que você estaria tendo uma audácia contra o melhor jogo da Terra. Ah, E aí depois sim. a segunda Até o Kim pergunta. Jong-un joga. O livro Mein Kampf, Minha Luta, de Adolf Hitler. É um livro que ele conta tudo que ele vivenciou, da infância, os problemas, como se ele fosse uma pessoa normal, como se ele não fosse um ditador, um lunático, o próprio mal na Terra. Ele conta a vida dele. Nossa, Enquanto- professor, percebe que você não Eu gosta escrevi muito com dele, ele né? esse livro. Não tem como. O cara era um O louco, mal lunático, encarnado. terrorista. Ele, Mussolini, Mao Tse Tung, Pol Pot, entre outros torturadores, ditadores, sanguinários, implementaram Pois o é. horror na Terra. Como a Mulher Maravilha fala, Professor, um eu vou século ficar de com a câmera horrores. ligada que o meu celular tá carregando e não dá pra ficar com a câmera assim, senão vai ficar ruim. Tá bom, tranquilo. Em que contexto a imagem foi produzida? Aqui está 64, que contém 22/6/64, ou seja, logo após os militares terem assumido o poder, representando que a Estátua da Liberdade não estava livre, que a Estátua da Liberdade trocou a Carta Magna pela Carta do Hitler, um ditador, um sanguinário, e Ô, pergunta, professor, Bife Paf, mas o que professor, afinal é e o liberdade? pior é que, tipo assim, o meu avô, ele falou que já viveu a ditadura, ele não fala que é, tipo, nossa, horrível. Ele só fala, tipo, ele não Meu falou que é pai já horrível. viveu a ditadura, Era cara. excelente. É porque, claro, que uma ditadura não vai matar milhões de pessoas, mas uma ditadura, infelizmente, como a brasileira, ou regime militar, ele prendeu uma ou outra pessoa. Um país como o Brasil, de dimensões continentais, não prendeu milhões, não torturou milhões, mas, infelizmente, uma ou outra pessoa acabou vindo a falecer, acabou sendo morta, e conforme a gente viu aqui, tinha uma luta armada também. Então, era uma guerra praticamente que o Brasil enfrentava. Alguns opositores pegavam em armas, sequestravam, e aí você vai ter que combater essa luta armada com uma luta armada. E essas pessoas acabaram sendo mortas. Então, naquela contagem geral, a grande maioria foi de pessoas da luta armada. E um ou outro professor universitário acabou sendo morto. É claro que se a gente comparar o do Brasil com da União Soviética, com Hitler, com o Pol Pot no Camboja, com Mao Tse Tung na China, matou muito, muito, muito menos. Falam-se em 300 pessoas em 21 anos. Hitler, 6 milhões. Mao Tse Tung, Pol Pot, por exemplo, já são 30, 60 milhões de pessoas nesse mesmo intervalo. Mesmo que fosse uma única pessoa, você matar alguém porque pensa diferente, já seria um absurdo. Claro que se comparar o período militar com o que a China passou, o Brasil sofreu muito menos, isso é óbvio. Por isso que está aqui regime militar, porque foi no regime militar. A gente não teve direitos, liberdades, etc. Mas também não foi algo assim fora, nossa, meu Deus, que coisa horrível. Você tinha segurança, você teve um crescimento econômico, você teve Itaipu, que foi a maior hidrelétrica do Brasil, você teve a Ponte Rio-Niterói, grandes obras que foram construídas, as pessoas tinham dinheiro, emprego, etc. Teve o lado bom, mas o lado ruim é que uma outra pessoa acabou sendo presa, torturada, você não podia falar o que queria, era algo assim ruim. Por mais que você limite pouco a liberdade de expressão, qualquer limite dela já é ruim. A liberdade tem que ser sempre irrestrita. Por isso que ficou chamado período, regime militar. E muitas pessoas não gostam de chamar de ditadura. Beleza? Professor, você pode ditar 3 para mim, por favor? A 3. Em que contexto? 64. Aqui, ó, no contexto. Aqui, ó. 64. O contexto logo após os militares assumirem o poder. Os militares assumiram em abril e essa charge foi publicada no mês 6, em junho.
poucos meses após os militares assumirem o poder. E tá lá, pif-paf, mas o que afinal é liberdade. Ou seja, o que é liberdade? Porque os militares já estavam cortando as liberdades das pessoas, dos políticos, e a representação disso é a estátua da liberdade, acorrentada e com o livro Mein Kampf. A estátua que representa a liberdade tem à mão um livro de um ditador, de um sanguinário, e está presa, ou seja, não tem liberdade. A própria estátua da liberdade não tem liberdade. E o contexto que ela foi produzida era um contexto de início do regime militar, onde as liberdades estavam começando a serem extintas. Beleza? Mais alguma dúvida? Não. Vamos lá. Aí, vamos continuar na página 234, meio-dia e 17. Eu vou dar uma lida com vocês. E vou... amanhã, a gente tem aula de história. Amanhã eu vou deixar essas 5 questões para serem feitas na segunda aula. Ler um texto. E depois, talvez, começar de Geisel a Sarney, beleza? Que vou ler a propaganda de massa, o milagre econômico, e essas atividades eu vou deixar para a gente fazer amanhã. Beleza? Como ela fazia isso, ela deixava uma aula sempre para fazer atividade, eu vou deixar vocês fazendo e irem corrigindo com vocês para explicar, beleza? Vamos lá? Propaganda de massa. Além da violência, Médici recorreu também à propaganda, martelando por meio de comunicação o slogan: ninguém mais segura este país e Brasil, ame ou deixe-o. O próprio presidente Médici se apresentava como homem do povo, apaixonado por futebol e torcedor número 1 da seleção brasileira. A conquista do tricampeonato de futebol pela seleção canarinho, porque é amarelo, na Copa do Mundo de 70 no México, foi apresentada como mais uma vitória do governo Médici. Nessa época, além da propaganda oficial, outro fator que ajudou o Médici a conseguir apoio de parte da população, o crescimento da economia. Conforme eu falei, teve coisas boas no regime militar. Crescimento da economia, várias obras, etc. Mas teve o lado ruim. Pessoas ficando presas, liberdade de expressão não era total, você não podia escolher presidente. Não era o pior dos mundos, mas também não era o cenário ideal, porque o cenário ideal é você poder escolher quem você vai votar, você ter liberdade, etc. Não que o Brasil seja um paraíso também hoje. Morrem-se 60 mil pessoas por ano. Então, não, tem muito crime, muito roubo, furto e etc., muita corrupção. Também não é ideal, também é errado. Isso não é o cenário que a gente imagina. Não adianta nada, eleger presidente, governador, prefeito, e você vai escolher o ladrão 1 ou o ladrão 2. Também não é o ideal, porque o Brasil vive também não é o que a gente sonha. O milagre econômico. Durante o governo Médici, a economia brasileira cresceu cerca de 10% ao ano, que a China crescia até outro dia atrás e se tornou a segunda potência do mundo. Enquanto a inflação permaneceu relativamente baixa, ou seja, o país crescia, tinha emprego e as coisas não aumentavam muito de um ano para outro. Você tinha o poder aquisitivo durante muito tempo, você conseguia comprar suas coisas, casa, roupas, calçados, eletrônicos, TV, etc., móveis, você podia comprar, você tinha emprego, era um período bom economicamente falando. Muito emprego, enfim, economicamente maravilhoso. A política que resultou no milagre foi concebida pelo ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto. Segundo ele, primeiro era preciso fazer o bolo crescer e só depois dividi-lo. Isto é, primeiramente acumular riqueza para depois dividi-la. Para estimular o crescimento econômico, o governo conseguiu empréstimos no exterior, aí fez obras, atraiu capitais estrangeiros, concedendo-lhes facilidades para atuar no Brasil, ou seja, vem para cá que eu faço rodovia, faço estrada, reduzo impostos, pago a construção para você gerar emprego. E aí veio muito capital, muito dinheiro de fora, gerando muito emprego, tanto que você não precisava nem ler para trabalhar na Volkswagen, na Ford, na Fiat. Se perguntarem para os avós de vocês, pais, eles vão confirmar isso. Era fácil demais você conseguir emprego. Só faltava passar um laço e pegar você. Muita gente trabalhava nessas empresas top sem saber ler, sem saber escrever, porque tinha muita vaga de emprego, veio muita empresa. Hoje em dia é mais difícil. No mínimo, você tem que ter um médium. No mínimo. Naquela época, não. Sabe ler? Não. Sabe escrever? Não. Ah, vem trabalhar. Vai aqui. E muita gente já aposentou, ganhava bem, está aposentado bem, por causa dessa época. Rebaixou o salário dos trabalhadores mais pobres.
Boa parte dos capitais obtidos com os empréstimos e investimentos estrangeiros foi investida no setor industrial, que cresceu puxado pelas indústrias automobilísticas e de eletrodomésticos, conforme eu falei. Ford, Fiat, Volks, etc. vieram para cá. Patrícia Casalonga pedindo para entrar. Nossa, já nem vi. Muitas empresas vieram para cá e aí acabaram gerando muito emprego. Incentivadas pelo governo e por uma situação externa favorável, as exportações brasileiras também cresceram. O governo aproveitou-se do crescimento da economia para investir na realização de grandes obras, conforme eu falei, a Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, polo petroquímico na Bahia, a indústria de Itaipu, etc. O último texto, só antes de acabar a aula, o fim do milagre. Em 73, o último ano no governo Médici, por motivos internos e externos, o milagre econômico começou a dar sinais de esgotamento. Externamente, após a Guerra de 73, entre árabes e judeus, os países árabes triplicaram o preço mundial do barril de petróleo, começou a valer 3 vezes mais, o que provocou um forte abalo na economia brasileira, já que 80% do petróleo que o país consumia era importado, ou seja, veio as fábricas de carro e elas rodavam com gasolina que vinha de fora. E essa gasolina passou a triplicar, ter o seu valor triplicado, como se a gasolina fosse R$12 hoje o litro. Imagina o prejuízo que ia ser. Para pagar esse petróleo, o Brasil gastava quase metade do que ganhava com suas exportações. Internamente, por causa dos baixos salários, a maioria da população já não conseguia comprar o volume de produtos aqui fabricados. Não adianta nada você ter pessoas que trabalham, mas não tem condição de comprar um fogão, uma geladeira, um móvel. Vai ficar ali parado na fábrica, essa fábrica vai demitir pessoas, aí vai ter um descrescimento econômico, vai a economia entrar em colapso. Com isso, o PIB, Produto Interno Bruto, começou a declinar e a inflação voltou a crescer. Tudo começou a aumentar do dia para a noite. A dívida externa e a diferença entre os mais ricos e mais pobres também aumentaram. Esses fatores somados colaboraram para que o presidente Médici terminasse seu governo com baixíssimo índice de popularidade. O Brasil tinha passado da condição de 10ª potência capitalista do mundo, mas era um país com alta concentração de renda, muito dinheiro na mão de poucas pessoas, e que deixava muito a desejar quanto aos indicadores sociais: mortalidade infantil, expectativa de vida, taxa de analfabetismo, entre outros. Alguma dúvida por enquanto? Não? Essa atividade eu vou fazer com vocês amanhã, beleza? A gente tem 2 aulas. Essa daqui vai ser feita na segunda aula, beleza? Deixa eu ver. Essas 5 mais 5. Isso, tudo na segunda aula. Eu vou ler amanhã o texto da página 238, explicar rapidamente, e eu vou deixar vocês fazendo as questões. Dão um tempo, vocês fazem as questões, e aí eu vou corrigindo com vocês, beleza? Que amanhã a gente vai, nas 2 aulas, fazer essas 5 questões que tem aqui, mais 5 dá 237, e mais 3 dá 239. E se der tempo, entra no capítulo 14, beleza? Alguma dúvida por enquanto? Nenhuma. Nenhuma? Deu para entender como é que foi o começo do regime militar, as coisas boas e as coisas ruins que tivemos? Sim. Beleza, então amanhã a gente vai fazer essas questões. Se der tempo, a gente inicia o capítulo 14, a distensão do regime militar de Geisel a Sarney. E na quarta-feira, conforme eu falei, eu vou comentar o porquê que eu escolhi a do Thanos, sendo um assunto que vai puxando o outro, que vai puxando o outro. Pretendo depois em geografia revoluções industriais e outros assuntos conforme for passando o tempo. Alguém mais alguma dúvida? Se não, vou encerrar a live. Beleza? Nenhuma? Qualquer coisa, pode me mandar e-mail, pode me chamar pelo WhatsApp. Estou e sempre estarei à disposição. Muito obrigado. Peço desculpa a qualquer erro que eu tenha cometido. Contem comigo, beleza? Tá bom, senhor. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.